Fala pessoal, tudo bem? Muitos pacientes, acompanhantes principalmente, vêm aqui no meu consultório e falam: Ó, meu tio, meu parente, meu marido, meu pai, ele está tendo um quadro de uma demência senil. Aí eu falo: não é Alzheimer? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas será que não tem? O que seria demência senil? Será que não é uma figura de linguagem, um eufemismo para falar em doença de Alzheimer? Então, às vezes, o médico ele quer minimizar o impacto, ao invés de ele falar doença de Alzheimer, que vai trazer uma grande frustração para o familiar, ele não fala em demência senil. Será que não é isso? Vamos tentar definir um pouquinho, tá? Primeiro, vamos começar com a palavra senil. Antes do senil, passo antes, a gente chama de senescência. O que seria a senescência? Um envelhecimento natural. Senescência seria, por exemplo, eu ter cabelos brancos. Tá? Então, isso não é doença, é um envelhecimento natural. Diminuir o colágeno, então surgir rugas, diminuir o tamanho, porque nossos corpos vertebrais eles vão desidratando, então a gente vai diminuindo de tamanho. E isso não é doença, é um envelhecimento normal. Isso é senescência. A senilidade já não, aí começam os processos patológicos, tá? Então, quando a gente fala em senilidade, a gente está falando em processo patológico. Então, por exemplo, uma demência, tá? Pode ser algo patológico que aconteça depois de um certo tempo, ok? Até alguns anos, idoso era considerado como 60 anos de idade. Hoje a gente considera como 65 anos, tá? Futuramente provavelmente vai mudar isso daí também. Mas hoje o idoso é acima de 65 anos, ok? Então, o que seria a demência senil? Seria uma demência que começa acima dos 65 anos, tá? Vou dar um outro passo atrás. Vamos definir o que é demência. Já defini senescência, que é o natural, senilidade é o patológico. E o que seria a demência? A demência seria uma perda cognitiva, cognição. Lembrando que cognição não é só memória, nós temos outros pontos, eu tenho um vídeo aqui no canal falando. Então, memória, função executiva, linguagem, função visoespacial, as praxias, tá, que são termos um pouco mais técnicos, mas demência seria uma perda da cognição, uma alteração nesses 5 pontos, tá? Junto com uma perda funcional. O que é isso? É aquela pessoa que pagava as contas certinha, cuidava da casa, trabalhava de maneira adequada, de repente ela começa a se atrapalhar. Ela tomava as medicações certinha, no final do mês agora está sobrando medicação, ou chega lá para o dia 25, faltou. Então ela está se atrapalhando para tomar as medicações. A pessoa cozinhava de maneira adequada, agora ela está pondo açúcar no lugar de sal, tá? E vice-versa. Ela faz coisas estranhas, guarda um controle remoto dentro da geladeira. Então isso é perda funcional. Ela está perdendo a funcionalidade do dia a dia junto com uma alteração cognitiva. Quando a gente soma a perda funcional com a perda cognitiva, a gente chama de demência, ok? Então, demência senil seria a demência, a perda funcional cognitiva que acomete pacientes idosos acima dos 65 anos. Tá? Então, demência senil é a demência que acontece após os 65 anos, ok? Quais são as demências que acontecem após os 65 anos? A mais prevalente, disparada em 65% dos casos nos trabalhos demonstrados, é a doença de Alzheimer. Então, de novo, muitas vezes é um eufemismo que o médico usa falando que demência senil é a demência de Alzheimer. Em vez de falar a palavra Alzheimer, ele fala que é demência senil para impactar menos, o choque é menor. Então, de novo, um eufemismo. Mas a principal demência que acontece após os 65 anos é a doença de Alzheimer. Abaixo dos 65 anos também é a doença de Alzheimer, mas acima, disparada, é a doença de Alzheimer. Tá? Tem vídeo no canal explicando o que é a doença de Alzheimer. Mas só temos a doença de Alzheimer? Não, temos outras. Tá? A demência de Alzheimer é a mais prevalente. A segunda mais prevalente é a demência vascular, onde acontece vários AVCs. Pequenas isquemias vai acontecendo, vai acumulando e o paciente vai perdendo neurônio e vai levando a um quadro demencial. Ou ele tem um AVC único, estratégico, que pegou uma área grande que desenvolveu depois um quadro demencial. Tive uma paciente que ela fez um AVC em região frontal, que ela fez um quadro demencial horroroso, ficava gritando o dia inteiro. Era 24 horas gritando, direto, tá? Depois do AVC.
Tá? Ela era normal, completamente normal, teve o AVC, ela desenvolveu esse quadro demencial. Então, a demência vascular. Outras mais raras, demência frontotemporal, tá? Que costuma ter um quadro mais genético. Temos alguns exemplos de demência frontotemporal de artistas. O Bruce Willis, o ator lá do Duro de Matar, e aqui no Brasil, Maurício Kubrusli, que é um repórter, que era repórter da Globo. Se eu não me engano, apresentou o Globo Repórter. Apresentou não, ele era repórter do Globo Repórter durante um bom tempo, do Fantástico também. Se eu não me engano, ele está com demência frontotemporal. São dois que eu me lembre. Essa demência frontotemporal tem um componente genético, tem uma proteína que começa ali a acumular e leva à morte neuronal, apresentando umas características diferentes da doença de Alzheimer. Ela é caracterizada principalmente por alteração comportamental inicial ou uma alteração que a gente chama de linguagem na fala, né, no conteúdo da fala. Tá? Então essa é a demência frontotemporal. Outra, a demência de corpus de Levy. Tá? A demência de corpus de Levy, o paciente ele tem uma flutuação. O que eu quero dizer? Uma hora parece que ele está normal, chega um momento ele está totalmente confuso, tendo alucinações, vendo coisas. Tá? E é um tipo também de demência. É bem mais raro que a doença de Alzheimer. Então, aqui no meu consultório, toda semana eu vejo 2, 3, 4 pacientes com doença de Alzheimer. Tá? Demência de corpus Levy e demência frontotemporal, uma vez a cada 2, 3 meses. É bem mais raro. E olhe lá. Tá? Então, temos outros tipos de demência, mas a principal disparada é a demência de Alzheimer. Outras doenças mais raras, a TDP-43, que está sendo bem estudada agora, é muito parecida com a doença de Alzheimer, mas quando a gente faz os exames para detectar, como por exemplo o marcador de proteína tal, principalmente a de proteína beta-amiloide, perdão, e o líquor, não vem as características da doença de Alzheimer. Aí a gente acaba fechando, por exemplo, a TDP-43. Outras demências mais raras. Aí, de novo, a principal demência disparada em 60% dos casos em alguns trabalhos é a doença de Alzheimer. Ok? Então, demência senil nada mais é do que uma demência que acontece após 65 anos. Qual que é a demência principal que acontece após 65 anos? É a doença de Alzheimer. Então, muitas vezes, nossos colegas acabam usando essa figura de linguagem chamada eufemismo para diminuir o impacto. Mas a principal demência ainda é a demência de Alzheimer. Ok? Espero ter esclarecido o que significa demência senil. Se tiverem dúvidas, manda aqui embaixo as dúvidas que eu vou ter o prazer de responder para vocês. Um grande abraço e semana que vem a gente se vê. Ok? Até mais!